O capítulo 14 de Apocalipse é um dos momentos mais intensos e cinematográficos do livro. Ele funciona como um intervalo profético, oferecendo uma visão de esperança e julgamento antes das 7 taças da ira de Deus. Aqui está o resumo detalhado, versículo por versículo. 1. O Cordeiro e os 144.000, versículos 1 a 5. Nesta seção, o cenário muda da besta, capítulo 13, para o triunfo do Cordeiro. V1. João vê o Cordeiro, Jesus, em pé no Monte Sião. Com ele estão 144.000 pessoas que trazem na testa o nome do Cordeiro e do Pai. Isso contrasta diretamente com a marca da besta. V2 a 3. Ouve-se um som estrondoso do céu, como muitas águas e trovões. Os 144.000 cantam um novo cântico diante do trono, que ninguém mais conseguia aprender. V4 a 5. A descrição desses seguidores: são puros, virgens no sentido espiritual de não se contaminarem com a idolatria, seguem o Cordeiro por onde ele vai e são considerados as primícias. Em suas bocas não se achou mentira. 2. As mensagens dos 3 anjos, versículos 6-13. 3 anjos cruzam o céu com anúncios urgentes para a humanidade. V6 a 7. O primeiro anjo traz o Evangelho eterno para pregar a todos os habitantes da terra. Ele clama: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. V8. O segundo anjo proclama a queda do sistema mundial corrompido. Caiu a grande Babilônia, que seduziu as nações com sua imoralidade. V9 a 11. O terceiro anjo, o aviso mais severo do capítulo. Quem adorar a besta ou receber sua marca beberá do vinho da ira de Deus. O tormento desse será eterno, sem descanso dia ou noite. V12. Um lembrete para os fiéis: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. V13. Uma voz do céu declara: bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. 3. A ceifa e a vindima da terra, versículos 14 e 20. O capítulo termina com a execução do julgamento, ilustrado por 2 colheitas. V14, 16. A colheita dos grãos. João vê alguém semelhante ao Filho do Homem, Jesus, sentado em uma nuvem branca, com uma coroa de ouro e uma foice afiada. Um anjo grita que a seara da terra está madura, e Jesus passa a foice, colhendo a terra. Muitos estudiosos veem isso como o recolhimento dos escolhidos. V17, 20. A vindima das uvas. Outro anjo sai do templo com uma foice afiada. Um anjo que tem poder sobre o fogo ordena a colheita dos cachos de uva da terra, pois já estão maduros. O detalhe final: V20. As uvas são lançadas no grande lagar da ira de Deus. O lagar é pisado fora da cidade, e sai tanto sangue que chega aos freios dos cavalos, por uma distância de cerca de 300 quilômetros, 1.600 estádios. Resumo da estrutura. V1 a 5. O triunfo dos fiéis com o Cordeiro. Esperança e pureza. Avisos angélicos e escolha final. Alerta e urgência. V14, 20. O julgamento final, ceifa e vindima. Justiça e severidade. No Apocalipse, os nomes e números raramente são apenas literais, eles carregam um peso teológico e histórico profundo. Aqui está o significado simbólico desses elementos centrais. 1. Os 144.000, a totalidade do povo de Deus. Diferente de uma contagem demográfica estrita, o número 144.000 é amplamente visto como um símbolo de completude e perfeição. A matemática bíblica: 12 contra times 12 contra times 1000. O número 12 representa o povo de Deus, 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. O número 1000, na simbologia hebraica, denota uma multidão imensa ou uma unidade militar completa. O significado: eles representam a igreja militante que permaneceu fiel. Ter o nome na testa simboliza propriedade e proteção, em oposição àqueles que pertencem ao sistema da besta. A virgindade, quando o texto diz que são virgens, refere-se à fidelidade espiritual. Na Bíblia, a idolatria é frequentemente chamada de adultério. Eles são aqueles que não se curvaram a falsos deuses. 2. A Grande Babilônia, o sistema anti-Deus. Babilônia não é apenas uma cidade geográfica, como a antiga Mesopotâmia, mas um arquétipo. Sedução e confusão. O nome vem de Babel, confusão.
Ela representa a cultura mundial, o poder político e o sistema econômico que se opõe a Deus através do luxo, da autossuficiência e da perseguição aos fiéis. O cálice, ela oferece um vinho que embriaga as nações. Isso simboliza como o sistema mundial torna o pecado e a injustiça atraentes e normais para as massas. 3. As duas colheitas, o destino final. O capítulo divide a humanidade em dois grupos através de metáforas agrícolas. A ceifa do grão, trigo realizada pelo Filho do Homem, Jesus. O trigo é o alimento essencial, colhido para o celeiro. Representa o recolhimento dos salvos, o arrebatamento ou a ressurreição. A vindima das uvas, realizada por anjos. As uvas são esmagadas para extrair o vinho. Aqui, o simbolismo é de juízo e ira. O sangue que corre do lagar mostra que a rebelião humana atingiu o seu limite e a justiça divina foi aplicada. 4. O Monte Sião. Enquanto a besta governa a partir do mar e da terra, caos e mundanismo, o Cordeiro está no Monte Sião. Significado: Sião é a morada de Deus, o lugar da segurança e da vitória final. É o contraste direto com a queda da Babilônia. Enquanto uma cai em ruínas, a outra permanece inabalável. Resumo da simbologia. Selo na testa, identidade e proteção de Deus, marca da besta. Babilônia é sistema mundial corrupto, Nova Jerusalém. Cântico novo, experiência única de redenção, lamento dos que perdem tudo. Lagar da ira, ponto final da injustiça humana, ceifa da misericórdia. Imagine que no capítulo 14 os anjos avisaram: o suco da ira está pronto. Nos capítulos seguintes, esse cálice é virado sobre a terra. Aqui está como os anúncios do capítulo 14 se transformam nas 7 taças da ira. 1. Do aviso à execução, a conexão direta. No capítulo 14, o terceiro anjo avisa que quem tiver a marca da besta sofrerá. Nas taças, vemos o resultado. Capítulo 14, aviso: quem adorar a besta, beberá do vinho da ira de Deus. Capítulo 16, primeira taça, uma chaga maligna e dolorosa aparece exatamente naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. 2. A intensidade crescente, trombetas versus taças. Muitas pessoas confundem as trombetas, capítulos 8 e 11, com as taças, capítulo 16. A diferença é crucial para entender o fim de Apocalipse. Características: as 7 trombetas, as 7 taças, pós-cap 14. Extensão: atingem apenas 1/3 da terra. Atingem a totalidade, o alvo é o sistema da besta. Objetivo: chamada ao arrependimento, avisos. Consumação da ira, julgamento final. Resposta: alguns ainda ignoram. Os homens blasfemam contra Deus devido à dor. 3. O paralelo das pragas. As taças que seguem o capítulo 14 lembram as pragas do Egito, mas em escala global. Primeira taça: úlceras, chagas, nos adoradores da besta. Segunda e terceira taças: o mar e os rios se tornam sangue. Lembra o que vimos no capítulo 14, o sangue chegou aos freios dos cavalos. Quarta taça: o sol queima os homens com fogo, o calor da ira. Quinta taça: trevas sobre o reino da besta, caos no sistema da Babilônia. Sexta taça: o rio Eufrates seca para preparar o caminho para a batalha do Armagedon. Sétima taça: o grande terremoto e a queda definitiva da Grande Babilônia. 4. Por que isso acontece logo após o capítulo 14? Deus não executa o julgamento sem antes marcar os 144.000 para que não sejam atingidos pela ira divina. Capítulo 15, 2 mostros vitoriosos sobre o mar de vidro. Avisar o mundo, os 3 anjos dando uma última chance através do Evangelho eterno. O clímax, está feito. Quando a 7ª taça é derramada, capítulo 16-17, uma voz sai do trono dizendo: está feito. Isso encerra o ciclo de julgamentos que começou a ser anunciado lá no capítulo 14. Interessante, não? O capítulo 14 é como o dia do alerta, e o 16 é o dia do acerto de contas. O capítulo 14 termina com a imagem do lagar da ira de Deus, as uvas sendo esmagadas. As 7 taças são, tecnicamente, o suco desse lagar sendo despejado. Glória a Deus!